Deus abençoe, pessoal. Na verdade, hoje eu quero falar sobre o Natal, tá? E aí eu vou encaixar alguns versículos soltos para a pessoa meditar. Aqui ninguém tá falando contra o Natal, mas alguns costumes pagãos que entram nessa data festiva, né? E o que seria esse costume pagão? Então, a gente vai falar mais sobre o ornamento, os ornamentos de Natal, que seria a árvore, né? O Papai Noel, né? Que faz parte dessa comemoração cristã, né? E aí para falar mais sobre isso, porque há muito julgamento, né? As pessoas julgam as outras, eu acho que isso aí é feio, até mesmo porque em Romanos 14 fala para a gente não julgar os nossos irmãos na fé, porque vai da consciência de cada pessoa, tá? Aí eu vou ler para vocês o 14, versículo 22, tá? Tá, então fala assim: assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus, tá? Então a gente vai ter que aprender a respeitar a fé dos outros, tá? Então isso aqui é o que vai prevalecer todo o tempo na pregação. Então, a árvore de Natal, ela é da origem germânica, tá? E que tinha no tempo de São Bonifácio. Ela foi adotada para substituir os sacrifícios ao carvalho sagrado de Odin. Quem seria esse Odin? Esse Odin, ele era um deus da mitologia, né? Da mitologia germânica. Ele tinha também um outro nome, chamava ele de, acho que Otã, tá? Então ele era considerado um demônio da tempestade. Depois, com o tempo, eles começaram a chamar de demônio do mundo. Que quem é o demônio do mundo hoje, né? Deus fala que o mundo jaz no poder do iníquo. Então quer dizer que nada mais, nada menos, esse Odin, esse Otã é o próprio Satanás. Então é isso que eu tô falando aqui. É até interessante, né? Que nessa época desse São Bonifácio aqui, quando foi adotada essa árvore de Natal, né? Que foi para substituir esse sacrifício que havia nesse carvalho sagrado de Odin, eles substituíram, acabaram pegando, né? O pinheiro, uma árvore, e não conseguindo trocar essa festividade, acabar com esse paganismo, eles trocaram para uma árvore cristã. Mas aí vai da consciência de cada um. Você acha certo pegar uma árvore, olha só, um símbolo demoníaco, né? Que eles adoravam essa árvore, né? Homenageando ao Deus menino, que é o Deus do carvalho de Odin, né? Eles colocavam presente, né, para as crianças, igual fazem no Natal, né? Então é até muito parecido com Cosme e Damião, era mais ou menos isso, tá? Tinha que ser colocado presente nessa árvore de Odin, né, nesse carvalho, no caso sagrado, né, que na verdade de sagrado ele não tem nada. Então é mais ou menos parecido, então não deixa de ser uma idolatria, né? Aí a pessoa fala assim, antigamente, né, esse carvalho de Odin, eles ofereciam, igual eu tô falando, presente, brinquedo, doce, mais ou menos parecia um Cosme e Damião por isso. Aí, a gente sabendo, eu não vou ficar falando de árvore de Natal aqui, mas só de você entender como surgiu, né, como é que é essa lenda, né, que a lenda acho que nem vem ao caso, porque é tão ignorante essa lenda, tão primária, o que eles formaram desse Deus do mundo, desse Deus de Odin, acho que não vale a pena, entendeu? Perder segundos, minutos de palavra santa, né? Da palavra de Deus. Então eu quero, assim, não estender muito esse assunto, mas, como eu falei, né? Lá na época, né? Dessas comemorações a Odin, a esse demônio do mundo, né? Os romanos, né? O que se diziam santos romanos, né? Então conseguiram acabar
com essas adorações festivas, né? Então, o que eles fizeram? Eles trocaram a adoração à árvore do mundo pela árvore de Natal. Aí é que tá. Será que Deus precisa de resto, né? Será que Deus precisa de alguma coisa contaminada para lembrar do nascimento dele? Tá, aí vai de cada um, né? Responder essa pergunta, porque é uma pergunta, na verdade, que vai da consciência de cada pessoa. Quando ela entender, né, toda a essência, né, toda a história de uma árvore de Natal. Atualmente, né, o Natal é celebrado das mais diversas formas, né, de várias maneiras, mas eu acredito que o que mais incomoda a Deus, né, é no sentido comercial. Ela tomou um lugar no mundo, né, que é uma ganância, é um materialismo muito grande e que não procede com o cristianismo, não procede com Cristo, entendeu? Com a essência de Cristo, com o caráter de Cristo. Deus não se agrada, né? Muitas vezes um brinquedinho simplesinho que um ganha, o outro ganha um presente assim tão, né? E vai lá e começa a ostentar aquilo pro coleguinha. Os pais não ensinam isso dentro de casa, então gera uma competitividade de quem tem mais, de quem é melhor, né? Isso não pode ser de Deus. Então, não é que seja errado dar presente, ninguém está falando isso, né? Mas a forma que dá, como educa os seus filhos para receber aquele presente com humildade, para saber dividir, compartilhar ele com um coleguinha. Então é isso que eu tô falando, né? A proporção que tá tomando o Natal e que tomou o Natal no mundo, né? Eu já morei na cidade de Petrópolis e eu sei que a prefeitura de Petrópolis, ela gasta muito dinheiro com o Natal. Muitas vezes, né, falta para uma época de enchente, uma época crítica na cidade, né? Mas o Natal não tem como. Você vai lá em Petrópolis na época de Natal, é muito dinheiro. Ruas e ruas, né? Toda iluminada, né? Árvores gigantescas, Papai Noel enorme, né? Mas é muito dinheiro que eles gastam. E não bastando tudo isso, as famílias, elas não sabem comemorar o Natal, né? O Natal cristão. Então a maioria das famílias se reúne para quê, né? Muitas vezes dá briga, bebedeira, né? É assim que eles comemoram, com carnalidade, né? Então, é isso que eu tô querendo que vocês pensem. O que é o nascimento de Cristo para você? Como você deve se reunir com a sua família, né? Sentar numa mesa para adorar o Senhor, fazer uma oração, agradecer o ano, né, que teve. Como é que vocês cristãos, que se dizem cristãos, estão, né, comemorando esse dia tão especial que é a vinda de Jesus? Muitas pessoas também falam, né, a respeito do nascimento de Jesus. Qual foi o dia certo? E já que não tem esse dia na Bíblia, por que comemorar? Aí eu acho que não é inteligente pensar dessa forma. Sabe por quê? Porque Jesus nasceu. Ele merece esse dia. Ele merece você lembrar do dia do nascimento. Não importa se tem um dia exato para comemorar ou não, né? 2 de janeiro, uns falam, né? Algumas pessoas usam várias datas, né? Sugerem várias datas para comemorar o Natal, né? 2 de janeiro, 25 de março, 18 de abril, 20 de maio e 25 de dezembro. Então, vamos lá. Não interessa. Tem pessoas que comemoram o Natal dia 2 de janeiro. Então tá errado, 25 de dezembro. Gente, não importa o dia exato, tá? Então há várias pluralidades de datas, né, sugerida pelos eclesiásticos para fazer essa festa comemorativa do nascimento de Jesus. Essa ideia realmente, né, de arranjar um dia específico, né, para celebrar o nascimento de Jesus, não tinha na época dos apóstolos, né? Foi de um tempo para cá, né? Durante muitos anos a igreja não fez nenhum tipo de comemoração, né?
celebrando esse nascimento de Jesus Cristo. Né? Na verdade, eles todo o tempo estiveram preocupados em ensinar, né, a razão da vinda de Jesus. É claro, isso para mim é o correto. Mas isso não impede, né, de você celebrar e oferecer essa ceia, né, essa união familiar, né, essa oração. Eu acho bonito tudo isso. Independente se os apóstolos comemoravam ou não, que eles estavam muito focados, né, em todo o tempo, né, ensinar o porquê que Jesus veio, porquê que Jesus morreu. Mas não é que a gente está falando que é errado, mas é a forma de celebrar, como você está fazendo. Tá, então já fiz vocês refletirem, né, com relação ao dia dessa festividade, dessa celebração, né, desse tempo com a família, como é que vai ser, se vai ser com briga, vai ser com fofoca, vai ser com julgamento, né, ou vai ser realmente um verdadeiro cristão, né, receber a família com amor, com carinho, né, isso aí já deu para entender que tem que ser realmente como Cristo manda, amar o próximo como a si mesmo, né? Independente se aquela pessoa teve dinheiro ou não para trazer um presente do mesmo porte que você tá dando, né? Porque aí há aquela confusãozinha geralmente na família, né? Vou fazer o amigo oculto, mas eu comprei um troço caro e tô recebendo uma meia. Então, como é que você tá recebendo essa meia? Como é que você tá recebendo? É isso que Deus vai avaliar, né? Se você está comparando o que você está dando com o que você está recebendo, né? Que tipo de festa? Tá, até aí a gente já entendeu que isso aí vai ter que ser consertado. Se você se diz realmente que Cristo mora em você, que você reflete a luz de Cristo, você vai ter que ser transformado. Nessa festa Deus vai provar cada cristão se é verdadeiramente cristão, né? Se vai dividir o seu alimento com uma pessoa, de repente, que não tem nada, né? Se vai ter desperdício de comida, se vai comprar coisas que realmente você não tem condições de comprar para agradar outros, ou se você vai oferecer, né, o seu franguinho, a sua maionese com simplicidade, ou você vai ficar endividado o ano todo porque você quer se mostrar pro irmãozinho, pra irmãzinha, ou pra família. Tá bom, então entendemos isso aí, né? Que a festa vai ter que ser realmente com sabedoria, né? Qualquer tipo de ceia Deus aceita. A partir da hora que você está unido com o corpo de Cristo e está fazendo isso para Cristo, né? Agora, também já entendemos que a árvore de Natal, né? Ela veio de uma cultura pagã, ela teve origem de uma cultura pagã, né? Ela foi realmente sendo incorporada na tradição cristã ao longo do tempo, né? Mas aí vai caber você pensar se vale a pena ter uma árvore, né? Que teve origem pagã, né? Se vale a pena você comprar e colocar dentro da sua casa. É você que vai decidir, eu não vou falar o que é certo e errado, tá? E vamos falar também dessa figura lendária, né? Que é o Papai Noel. O Papai Noel, né? Ele é baseado no nome real, que chamava São Nicolau, tá? Esse São Nicolau, ele era um homem muito rico, tá? Muito generoso, para as pessoas pobrezinhas. Ele gostava muito de criança. Dizem que a história dele realmente era um exemplo, né? Falam muito desse São Nicolau. Até São Nicolau, porque ele se tornou um apóstolo, né? Muito considerado, muito benquisto na Alemanha, né? Então a gente tem que entender. Até aí tá tudo certo, tá? Vamos entender que a história é real, né? Que foi misturado com várias lendas, né? Até chegar no Papai Noel, que foi no século passado, né? Engraçado que a Coca-Cola que incorporou tudo isso, tá? Que tornou a figura do Papai Noel, assim, bem popular. A figura do bom velhinho, tá? Interessante, né? Que não tinha essa proporção que tem hoje. Né? Claro, as crianças gostam de escrever cartinha para o Papai Noel, pedir presente, né? Toda criança, né, acaba um dia para descobrir que aquilo ali é uma mentira. Aí entra a situação de um pai e de uma mãe que realmente é cristãos,
né? Se esse casal crente, né, que confessa Jesus Cristo como Salvador, que vive Cristo, se isso Deus se agrada, né, de você mentir para os seus filhos, né, fazendo uma criança acreditar numa mentira, né? Aí eu vou ler para vocês aqui Efésios 4:25, que fala assim, ó: por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então, a partir da hora que você inventa uma mentira, falando que o bom velhinho é o Jesus, é o papai do céu, né? Tá mentindo. E ainda infectando a mente de uma criança inocente, né? Então, muitos psicólogos, muitas pessoas, né, formadas em psicologia, falam para os pais que isso destrói. Eu sei porque, né, eles falam que os pais estão destruindo a infância das crianças a partir da hora que desmente essa lenda. Né? Agora você vai ter que escolher. Se você realmente, né, quer viver os princípios bíblicos, né, tem que desfazer essa mentira logo na infância, na vida dos seus filhos, porque isso traz maldição. Você levanta um demônio ali na tua casa, né? Porque você está, em vez de você ensinar a criança no caminho de Deus, que é uma ordem bíblica, né? Você está ensinando a criança a acreditar numa mentira. Então, eu não tenho dúvida que isso vai trazer maldição para sua casa, para sua família, para suas crianças. Né? Eu, quando era criança, eu tinha uma revolta muito grande, que eu achava que o Papai do Céu, que no caso o Papai Noel, né, era muito injusto. Né? Eu lembro que eu sou da época do parapedo. Quem é velho, tem seus 55 anos, vai saber o que é o parapedo, gente. Era um boneco duro, né, que você enfiava a mão no olho assim, descascava o olho, tinha uma fraldinha de plástico que só de colocar a mão aquele plástico se desfazia, e ele não mexia braço, nem perna, nem nada, né? Tinha um biquinho na boca, uma chupetinha, enfim, eu via as meninas com aquelas bonecas bonitas no colégio, sabe? Aquela que na época era a Barbie, hoje não, era a Suzy, na minha época era a Suzy, que hoje é a Barbie, né? E eu vi aquelas crianças com aquelas Suzy, com aquelas bonecas cabeluda, bonita, e eu com parapeito. Imagina a frustração dessa criança, gente. Né? Com certeza. Ou muitas vezes ganhava um quichute, né? Aquele quichute, ia para o colégio achando que estava abafando. Né? As outras crianças, né, com aqueles tênis bonitos e eu de quichute. Então, gente, olha, não é fácil não. Então você acaba tendo um Deus injusto, você fazendo com que Deus seja injusto. A sua mente não consegue entender aquilo. Então, muito cuidado, não minta para os seus filhos. Eu falo com toda sinceridade, tá? Que quando eu descobri, você sabe que eu acho que eu fiquei até aliviada, porque eu falei, que bom que isso era uma mentira, porque é frustrante para uma criança, tá? Vamos continuar aqui. Agora, vamos ler Romanos 14, porque eu só citei o 22, né, que eu achei que realmente, com toda essa história aí, de final de ano, de festividade, né, de celebração, eu falei sobre o 22, que é, né, assim, mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto, tá? Então, eu li esse 22, pra gente não ficar pegando no pé do irmão ou da irmã que gosta de celebrar o Natal e você sabe que aquela forma tá contrária à palavra de Deus. Mas você tem que fazer o quê? Ficar de boca fechada, orar, tá? Entregar uma pregação dessa. Enfim, gente, não pegar no pé de ninguém. Aí vamos lá, vamos ler o 14 do início aqui, que fala assim, ó: aceite entre você quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Porque muitas vezes você também vai falar alguma coisa, né? Mais educação que você tenha, mais unção que você tenha, né? Pode ser que aquele irmãozinho, né, que não tem a mesma fé sua, e ele não vai gostar e vai falar. E aí você tem que entender que nós não podemos criticar aquela pessoa.
Porque ela não tem a mesma fé que a sua, né? E aí ela prefere acreditar num psicólogo. Eu falei, não, se eu fizer isso com meu filho, falar a verdade, ele vai ficar traumatizado, não vai ter infância, os coleguinhas... Aí, que eu tô te falando, vai da fé de cada um. Então, é que tá falando aqui no primeiro, né, de Romanos 14, primeiro versículo aqui. Aceite entre você quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Né? Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verdura e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Aí, continuando. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é dar conta do dono dele. Então, o escravo, no caso, seria uma pessoa escravizada, né? Pelo medo, né? Vamos entender, eu não vou comer isso porque eu tenho diabetes, eu não posso comer porque a minha glicose vai aumentar, eu não vou comer sal por causa da pressão, eu vou ter pressão alta. Então, aquela pessoa, ela já tem medo. Então, quando fala escravo, aqui é um escravo do medo, escravo, né? E aí ele fala que o Senhor é o dono do escravo. Você não tem direito. Ele fala, quem é você para julgar o escravo de alguém? Vamos entender, pessoa e Deus, né? Que seria o dono dessa pessoa, o patrão dessa pessoa. Se ele vai vencer ou fracassar, isso é dar conta do dono dele, né? Que no caso é Deus. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Olha que interessante. Tipo assim, mesmo que você ache que não, Deus pode fazer ele vencer. Deus pode abrir entendimento dessa pessoa, né? Aí fala, algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. É a questão, né? Que a pessoa pensa assim, não, é Natal, eu preciso comemorar o Natal. Muitas vezes nem tem condições, mas quer receber a família, né? Dentro de casa, mais de 10 pessoas para sustentar e fica endividado porque quer aparentar estar bem financeiramente, fazendo banquete, porque é aquele dia muito especial. Gente, Deus sabe a condição de cada um. Mas aí vem o orgulho, né? Não querer colocar um franguinho na mesa, não querer fazer uma coisa simples para o dia de Natal só para lembrar. Não, é isso que Deus está falando, porque tem pessoas que pensam que certos dias são melhores que outros, e tem outros que não estão nem aí, não comemoram o Natal, e a pessoa fica bestificada. Nossa, que falta de respeito, que essa pessoa não comemora o nascimento de Jesus. Gente, fica quietinho, não fala nada não, vamos respeitar. Aí ele continua aqui, no 6, né? Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dar graças a Deus. Então, aqui nesse caso, são pessoas que não tinham fé para comer carne de porco, né? Porque os judeus não comiam, né? Então, tem certas pessoas aí que a gente sabe, doutrinas, que ainda vivem esse princípio, né? Do Antigo Testamento. Que não podemos comer carne de porco porque é pecado. Então, não é problema dele. Isso não vai fazer com que ele vá para o inferno, se ele não quer comer. O que vai fazer para o inferno é negar Jesus como Salvador. Aí sim. Então tem pessoas que infelizmente engole com um mosquito e engole o camelo. Aí Deus não se agrada. Porque a pessoa, né, coloca um anjo como se fosse o próprio Criador. Olha só, né? Essa doutrina aí do adventismo, elas colocam Jesus como se fosse um anjo, uma criatura. Estão engolindo o mosquito e coando o camelo, né? Aí, ou melhor, quando o mosquito, que é o ditado bíblico, né? É um versículo bíblico que Jesus deu exemplo, com os fariseus, ele falou isso com os fariseus. Vocês estão coando um mosquito e engolindo um camelo. Olha só o que Jesus falou com eles. Tipo assim, gente, como eles estão cegos. Então é a mesma coisa, essa doutrina do adventismo é isso. Não come carne de porco, não faço isso, não faço aquilo. Tudo bem, isso aí não vai fazer com que ela vá para o inferno e perca a salvação. Mas a partir da hora que ela coloca o anjo como se fosse Jesus, ou melhor, Jesus como se fosse um anjo, ela está pecando contra Deus.
Porque eu até fiz uma pregação, o anjo do Senhor. Depois vocês vão no YouTube, quem não ouviu essa pregação, é muito interessante. Porque vai ajudar a quebrar essa mentira, né? Da Testemunha de Jeová, do Adventismo, do sétimo dia, que fala que Jesus Cristo é um anjo. Então é isso que eu tô falando. Não adianta fazer uma coisa, né, e negar a outra. Tá, voltando pro versículo. Ó. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivermos, é para o Senhor que vivemos. E se morrermos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivermos como se morrermos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Olha interessante esse versículo 9, né? Olha só, pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Olha que interessante, né? Ele está deixando bem claro, né? Que ele morreu e viveu para ser Deus dos mortos e dos vivos. Quer dizer que ele continua reinando tanto na vida de uma pessoa que saiu desse plano, desse mundo, né? E continua na vida das pessoas que se dizem vivas, né? Que muitas vezes tem muitos perambulando por aí que nem vivo é. Tá morto por dentro. Mas Deus relata aqui, né? Que ele é Deus dos vivos e dos mortos. Então, ele sempre vai ser seu Deus. Independente se você está na carne ou se você está no espírito. Aí fala aqui, ó. Portanto, por que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você, que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por ele. E isso é isso o que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Aí, continuando aqui no versículo 13, fala assim, ó. Por isso, parem de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Então, a partir da hora que você faz alguma coisa para que o seu irmão te julgue, você já está pecando. Então, ele fala aqui, para não cair e tropeçar seu irmão, você tem que vigiar. Aqui, ó, por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Eu gosto demais desse versículo. Eu vou ler de novo para vocês meditarem. Ó. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Que muitas vezes, eu vou dar um exemplo, tá? De uma cerveja sem álcool. Tem pessoas que olham para o irmão tomando uma cerveja sem álcool num churrasco e fala que é aquela cerveja do diabo. Gente, nós não temos que nos metermos com a fé daquele irmão. Se ele não é alcoólatra, aquilo não incentiva ele a desejar uma bebida com álcool. É um problema dele, tá? É isso que eu tô falando. Agora, se você vai no churrasco de uma igreja, eu não vou levar a minha cerveja sem álcool. É sensato você fazer isso. Porque você vai induzir o seu irmão a pecar dentro do churrasco. Porque ele não vai entender. Então, é isso que eu estou te falando, as pessoas julgam. Então, é por isso que Deus está falando aqui, não leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Porque muitas vezes tem um ex-alcoólatra, né, ali naquele churrasco. Aí você vai lá, né, abre uma latinha de cerveja. Aquilo vai estimular a mente de um alcoólatra a desejar o álcool. Então, você não está sendo sábio. Mas não é álcool mesmo, as pessoas julgam. Não, tem que ter sabedoria. A sabedoria é tudo na vida. Porque olha o que Deus está falando aqui, ó. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido, olha só, hein? Paulo falando, né? Eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Não é impuro. É igual lá em Tito, capítulo 1, acho que versículo 16, eu nem me lembro. Também fala que todas as coisas são puras para aqueles que são puros. E todas as coisas são impuras para aqueles que são impuros. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu vou ler para vocês. Achei aqui,
Olha, fala assim, ó, Tito capítulo 1:16, é isso mesmo que eu falei, ó. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes. Ah, não, perdão, eu tô lendo 16, mas não é o 16, é o versículo 15. Vamos subir mais um pouquinho. Ó, aí fala, ó, tudo é puro para os que são puros. Olha só, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Olha, reflete, medita nesse versículo. Para você, não tem problema nenhum tomar uma cerveja sem álcool. Só que, a partir da hora que você leva uma caixinha de cerveja sem álcool para um churrasco, onde tem os irmãos ali, né, num churrasco, que muitas vezes tem um alcoólatra ali, você vai ser pecador por fazer com que aquela pessoa deseje beber álcool. Mesmo que a sua cerveja não tenha álcool. Agora, se tiver um irmão julgando você também, você peca. Porque você vai fazer com que aquele irmão julgue você, caia em pecado. Entende? Não é que é pecado, porque olha o que tá falando aqui, ó. Tudo é puro para os que são puros. Se você é puro, tudo bem, você não tem nada a ver, você não é alcoólatra, aquilo não vai te dar desejo de beber. Aí ele fala aqui, ó, mas nada é puro para os impuros e descrentes, porque a pessoa não tem fé. Ela acha que aquilo é impuro, amém. Mas se você não acha, também amém. É isso que eu tô te falando, respeite, mas tenha sabedoria. Aí o 16, que eu tinha lido antes do 15, tá? Que é Tito, capítulo 1, versículo 15, que fala isso aqui. Mas eu li 16, eu vou ler de novo. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Então, são as pessoas que têm os olhos impuros, né? Então, onde que eu estava aqui? Vamos voltar pro versículo, tá? Aí eu li aqui o versículo 14. Agora eu voltei para Romanos 14, né? E versículo 14 eu já li. Agora eu vou pro 15, ó. Se você faz com que o irmão fique triste por causa do que você come, olha só, hein? Então você não está agindo com amor. Olha só, hein? Vamos tirar o come pelo bebe, tá? Se você faz esse irmão pecar, gente, olha só. É a mesma coisa, uma pessoa tá jejuando 24 horas. Eu já fiz 3 dias sem comer nada. Olha, eu vou falar o dia, as vezes que eu mais fiz jejum. Eu já fiz 3 vezes um jejum de 3 dias sem comer nada. E já fiz um jejum, uma vez só, de 4 dias sem comer. Foi o pior jejum da minha vida. 4 dias sem comer. Mas imagina, você aparecer lá e vamos fazer um churrasco. Ah, vou fazer um churrasco, não sei o quê, a irmã Leila não vai comer, porque ela tá lá jejuando. Poxa, mas é justo você fazer um churrasco, sabendo que eu tenho 4 dias sem comer nada? Entendeu? É mais ou menos isso. Porque eu sei o que é passar fome de 4 dias. E não é fácil, não, tá? Então, voltando aqui pro assunto, ó. Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Ó, não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come ou por causa da bebida, tá? Não dê motivo para que os outros falem mal daquilo que você acha bom, que vocês acham bom. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. O que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a cair em pecado. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência, olha só, quando faz o que acha que deve fazer. Se você tem consciência, sua consciência não está te condenando, amém. Ninguém vai, eu falo para você, eu faço o que minha consciência não condena, o que eu tenho fé para fazer. Nessa época, os judeus não comiam carne de porco, eles respeitavam.
né? Respeitavam a lei. Agora, imagina, vai lá Paulo, né? E eu aprendi que eu posso comer de tudo. Vou comer carne de porco, vou comer o que eu quiser. Então, você ofenderia uma pessoa que ela ficaria bestificada, indignada por você estar comendo aquilo ali. É a mesma coisa, né? Ah, Semana Santa, né? Eu não como carne, né? Agora, tem pessoa que come. Vai fazer um churrasco na Semana Santa. Aí você vai falar, mas na Semana Santa, que absurdo. Fique quieto na sua. Isso é um problema dela com Deus, tá? Então, é isso que eu tô falando. Aí, vamos lá. Vamos voltar aqui para finalizar. Vou voltar pro 22, que eu já me perdi aqui, ó. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto, tá? Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência, tá? É a sua consciência que vai te condenar, tá? Quando faz o que acha que deve fazer. Mas quem tem dúvida a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. Então, a partir da hora que você come porque fulano de tal tá comendo, ou bebe porque fulano de tal tá bebendo, mas não tem fé para fazer, não faça. Porque cada um, Deus fala de uma forma diferente, né? É isso que eu tô te falando. Deus fala comigo de uma forma. Se você não tem fé, por que você vai fazer? Ah, mas a missionária Leila faz. Olha, eu não faça isso. Não tenha fé para fazer, não faça, tá? Aí vem cá, ó. E o que não se baseia na fé é pecado. Então, finalizando o capítulo, tá falando que não se baseia na fé. Se você não tem fé, tem medo de fazer, vai fazer porque fulano de tal tá fazendo, não faça isso não, tá? Cada um tem que fazer o que a consciência não condena. Tudo é pela fé, tá? E é claro que muitas vezes Deus vai falar com você de uma forma diferente. De repente, Deus vai te pedir alguma coisa a mais que outras pessoas no seu ministério não fazem. E Deus vai falar com você de uma forma diferenciada. Então, a gente tem que acatar o que Deus está falando no nosso coração, tá? Tá bom, gente. Então, agora, para finalizar, eu quero ler uns versículos soltos aqui que eu escrevi. Que é legal, né? Final de ano aí, tá chegando, Natal. E olha só, Isaías 9:6 fala assim, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Olha Zacarias agora, capítulo 9, versículo 9, ó. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, uma jumentinha, cria de uma jumenta, tá? Aí ele vem aqui, ó, Lucas 1:35. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. E Lucas 2:10-11, ó. Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, em nenhum momento aqui você vê tristeza, você só vê alegria, né? Profecias da vinda de Jesus. Então, é claro que Deus está nessa celebração, se você fizer com respeito, com responsabilidade, sem ser egoísta, sabendo dividir com o próximo, né? E em paz com a família. É muito importante não misturar as coisas, né? Não botar a música do mundo, né? Tudo tem que ser para o Senhor, né? Muitas vezes a pessoa vai lá, bota aquelas músicas no mundo que não tem nada a ver, né? Uma música secular, mundana. Então, é nesse ponto que a gente tem que vigiar. Não contar mentira para os nossos filhos, nossas crianças. Evitar a festa se tornar uma festa pagã, tá? Uma festa contrária ao que Deus quer que você faça. Esse ano tem que ser um ano de bênção. Pensa que esse dia é para o Senhor. E será que Jesus estaria sentado nessa mesa, nessa ceia que você está fazendo? Pensa. Olha para a sua mesa a hora que ela estiver montada.
E pensa, será que Jesus ele vai sentar aqui para cear comigo? Ou ele não entraria na minha festa de Natal? Ele não entraria na minha casa. A hora que você tiver essa consciência que Jesus não entraria na sua casa, desfaça tudo. Não permita que ninguém ponha música no mundo. Não permita ter bebida. Não permita ter bagunça, ter briga, ter desavença, tá bom? É isso, gente. Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser, tá? Fica unidinho com Jesus, porque Ele é a videira, tá? E você é o ramo. Se quer dar fruto, fica junto da videira para dar fruto, tá? Beijo. Fica na paz, até semana que vem.